Imagina só a cena. A gente chega para trabalhar e, em questão de segundos, descobre que simplesmente tudo, toda a operação da empresa, anos de pesquisa, os dados de clientes, tudo trancafiado a 7 chaves. De repente, a tela do computador pisca e uma mensagem aparece. É isso, é o terror do ransomware. Um sequestro digital sem dó nem piedade que transforma uma simples tela de computador numa cena de crime multimilionária. E o pior é que essa cena está se repetindo numa frequência que, olha, é de assustar. Pensa nesse número, a cada 11 segundos. É esse o tempo. A cada 11 segundos, uma nova empresa no mundo vira vítima de um ataque de ransomware. É uma ameaça que não dá trégua e que parece que não para de acelerar. Então, para a gente conseguir se defender, primeiro a gente precisa entender o que é exatamente o ransomware e qual é a real dimensão dessa ameaça. De um jeito bem simples, é um sequestro digital. Só que não é só de arquivos, né? É um sequestro da operação inteira. Da receita, da reputação e, vamos combinar, da paz de toda uma organização. E o Brasil, infelizmente, é um alvo de destaque nesse mapa global do crime. O país é o primeiro lugar na América Latina e o 9º no mundo em volume de ataques de ransomware. Parte disso tem a ver com o tanto de sistemas vulneráveis que a gente tem por aqui, que são, como a gente vai ver, a porta de entrada preferida dos criminosos. Esse é o custo médio para uma empresa brasileira conseguir se recuperar de um ataque. E um detalhe importante, esse valor não está nem contando a perda de receita com a empresa parada ou as multas que podem aparecer depois, viu? Ok, mas como é que os invasores conseguem entrar e tomar o controle de tudo? Agora a gente vai fundo nisso. Vamos investigar a anatomia de um ataque. Geralmente, um ataque desses tem 4 fases bem distintas. E o mais assustador é que as primeiras etapas, elas acontecem em silêncio. Às vezes por semanas ou até meses, sem que ninguém tenha a menor ideia do que está rolando. É que os invasores não chegam quebrando a porta, sabe? Eles procuram por janelas abertas. E essas janelas, na maioria das vezes, são as vulnerabilidades em softwares que não foram atualizados. Essa é a porta de entrada mais comum, responsável por quase 1/3 de todos os incidentes. Mas antes de trancar a porta e jogar a chave fora, os hackers fazem outra coisa. Eles roubam os objetos de valor. Eles copiam os dados mais importantes. Por quê? Porque isso dá a eles um poder de barganha gigantesco, mesmo que a vítima tenha backups funcionando direitinho. Aí vem a arma do crime, que é uma combinação, olha, brilhante e ao mesmo tempo devastadora. Primeiro, eles usam uma chave simétrica, tipo AES, para criptografar gigabytes de arquivos em minutos. É super rápida. Depois, usam uma chave assimétrica, muito mais segura, para trancar essa primeira chave. É como colocar a chave de um cofre dentro de outro cofre ainda mais seguro. E a única cópia da chave que abre esse segundo cofre, bem, essa fica com eles. É essa mistura de velocidade e segurança que faz o golpe ser tão eficaz. E aí? Isso leva as vítimas para um momento de decisão que é crítico e agonizante. O relógio está correndo, a pressão é absurda e uma escolha precisa ser feita. Sistema travado, cronômetro na tela. A primeira pergunta que todo mundo se faz é essa. Mas a resposta, acredite, é bem mais complexa do que parece. Olha, os especialistas em cibersegurança e as autoridades do mundo todo são unânimes. Pagar o resgate é um erro. Um erro que só alimenta o problema e não dá garantia real nenhuma de recuperação. E essa citação resume perfeitamente a questão. Pagar o resgate é como dizer para os criminosos que o modelo de negócio deles funciona. E isso torna o próximo ataque praticamente inevitável. É que a gente precisa entender uma coisa muito importante. Isso não é um hacker agindo sozinho de forma aleatória. Não. Isso é uma indústria. Altamente organizada, extremamente lucrativa e com um modelo de negócio muito bem definido. O RAIS, como é chamado, basicamente democratizou a extorsão digital. Pensa nisso como um serviço de assinatura, tipo Netflix ou Spotify, só que para o crime. Ele permite que qualquer um, mesmo com pouca habilidade técnica, possa lançar ataques sofisticados. É só alugar as ferramentas e pagar uma comissão em cima do lucro. Então, o ponto-chave é esse. O RAS funciona como um modelo de franquia do mal. Ele torna o cybercrime escalável, acessível e muito mais difundido do que antes. O desenvolvedor cria a receita do bolo e os afiliados saem replicando ela pelo mundo todo. Beleza, então como é que a gente se defende de uma ameaça que virou uma indústria? A resposta está em construir uma verdadeira fortaleza digital. E ela se baseia em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar, a base de tudo, é a preparação. Uma preparação proativa. Isso quer dizer ter backups e testar esses backups. Porque, backup que não funciona não serve para nada.
Significa manter os sistemas sempre atualizados, fechando aquelas janelas que os criminosos adoram. E talvez o mais importante, treinar as equipes para serem a primeira linha de defesa e não o elo mais fraco da corrente. Agora, o segundo pilar, a resposta. Se o ataque acontecer, a prioridade máxima é conter os danos. E rápido. Cada segundo conta. Isolar as máquinas infectadas impede que o ransomware se espalhe pela rede. E ter um plano já pronto, pensado e ensaiado com calma, evita o pânico e aquelas decisões tomadas no calor do momento que quase nunca são as melhores. E por fim, o terceiro pilar, a recuperação. Depois que o incêndio foi apagado, o foco é restaurar tudo de forma segura. Mas, atenção, a recuperação só está completa de verdade quando a organização aprende com o que aconteceu, identifica as falhas que permitiram a invasão e usa isso para fortalecer as defesas. Tudo para evitar que o mesmo desastre aconteça de novo. E aqui está o ponto talvez mais importante de todos. A imensa maioria desses ataques devastadores poderia ser evitada. Eles não exploram falhas super secretas, geniais e desconhecidas. Não. Eles exploram fraquezas de segurança que todo mundo já conhece e que já tem correção disponível. A prevenção é de muito, muito longe a arma mais poderosa que existe. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se o cibercrime se tornou uma indústria, a defesa também precisa se profissionalizar nesse nível. Nessa corrida armamentista digital em que a gente vive, se preparar não é uma estratégia baseada no medo, sabe? É uma ferramenta de controle, de resiliência. A defesa precisa obrigatoriamente evoluir tão rápido quanto a ameaça.